Call your emergency. Please don't talk, just listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Oh, my safe. Oh, I don't know what's the matter with me. I'm sick. I'm gonna kill myself, I think. Esse áudio que vocês acabaram de ouvir é o áudio real de uma chamada de emergência feito pelo serial killer que ficou conhecido como o assassino da voz chorosa. Ele ficou conhecido por fazer essas ligações logo após dele cometer um assassinato. Como nós podemos ver, essa ação que ele tinha depois de cometer esse tal ato não é uma ação comum. Então por isso eu quis trazer esse vídeo aqui hoje para vocês, já que é um caso bem diferente e foge um pouco dos casos de serial killers que nós estamos acostumados a ouvir as histórias que aconteciam. Antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever aqui no canal, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, é só clicar nele. Também deixar o seu like, que isso ajuda muito o canal. Então, no vídeo de hoje, nós vamos conhecer o caso O Assassino da Voz Chorosa. No último dia do ano de 1980, Paul Michael Stefani foi atrás de sua primeira vítima. Karen Potak, uma jovem que acabara de chegar na cidade de Street Paul, em Minnesota, ela tinha ido a uma festa de Ano Novo com suas irmãs. Logo após a meia-noite, a Karen, ela deixou a festa onde ela estava e partiu sozinha e vagou pela cidade, estando um pouco embriagada. Stephanie atacou a jovem com uma barra de ferro, deixando-a com graves lesões, principalmente em sua cabeça. Diferente dos casos normais que conhecemos sobre serial killers, o Stefani, ao invés de fugir do local, ele mesmo fez uma chamada de emergência para a polícia, avisando que havia uma garota ferida no local. Quando a polícia chegou no local, Karen Potak foi encontrada sem roupas e com graves lesões. Por incrível que pareça, a jovem não morreu, mas ficou com traumas cerebrais. Em 3 de junho de 1981, Stephanie foi atrás de sua segunda vítima. A jovem Kimberly Compton, de 18 anos, foi morta por Stephanie. Ela foi apunhalada com um picador de gelo 61 vezes. E, mais uma vez, depois de cometer o ato, o Stefani ligou para a polícia para confessar o que fez. Where are you? If somebody dies with a red shirt on, it's me. I killed both of them. I'll never make it to heaven. Calm down. Durante a ligação, ele disse: "Caramba, você me encontrará? Acabei de esfaquear alguém com um picador de gelo. Não consigo me conter. Continuo matando alguém." 2 dias depois do assassinato, Stephanie ligou novamente para a polícia e pediu desculpas pelo que ele havia feito a Kimberly Compton. Depois desses ocorridos, a polícia começou a chamá-lo de The Whip Voiced Killer, que em tradução livre fica como o assassino da voz chorosa. Mais um assassinato que Stephanie cometeu foi o de Caitlin Greening, no qual ele a afogou em uma banheira no dia 21 de julho de 1982. Diferente dos demais casos, nesse ele não ligou para a polícia. 14 meses depois, a polícia encontrou o corpo de Barbara Simmons no rio Minneapolis. Ela foi esfaqueada mais de 100 vezes até a morte. 2 dias depois, o assassino ligou para a emergência para pedir desculpas por ter esfaqueado Barbara Simmons. Uma garçonete de um local identificou o Stefani como a última pessoa que havia visto com a Bárbara antes da sua morte. A polícia logo descobriu que Stephanie
havia sido demitido de seu emprego na fábrica de Malberg em 1977, 3 anos antes de Karen Potak ser encontrada assassinada no mesmo local. 21 de agosto de 1982, Stephanie pegou uma garota de programa de 19 anos chamada Denise Williams e ele levou ela até o seu apartamento e na hora de ir embora, ele ofereceu levá-la até o seu local, a sua casa. A Denise percebeu que algo estava errado, que estava estranho, quando o Stephanie começou a dirigir por uma área escura e suburbana, em vez de devolvê-la de volta à cidade aonde ele a pegou originalmente. Depois de entrar em uma rua sem saída, ele a esfaqueou 15 vezes com uma chave de fenda. Durante o ataque, a Denise foi capaz de bater na cabeça do Stephanie com uma garrafa de vidro, causando cortes em sua cabeça e também no seu rosto. Seus gritos chamaram a atenção de um homem que morava ali por perto, e ao ver Stephanie tentando esfaquear a Denise, esse homem partiu para cima do Stephanie, fazendo com que o Stephanie saísse correndo dali. O homem conseguiu chamar a ambulância e depois ajudou a identificar o Stephanie para a polícia. Quando o Stephanie voltou para sua casa, ele notou que estava sangrando muito e então ele procurou ajuda médica. Foi nessa ligação que ele fez que confirmou que Stephanie era o assassino da voz chorosa e o ligou ao ataque da jovem Williams. Em 1982, Stephanie foi a julgamento pela tentativa de assassinato da Denise Williams e as autoridades também o acusaram da morte de Barbara Simmons, após uma investigação mais profunda do caso. Um júri considerou Stephanie culpado dos 2 ataques e o sentenciou a 40 anos pelo assassinato da Barbara Simmons e 18 anos pelo ataque a Denise Williams. No seu julgamento, o Stephanie foi acusado apenas pelos ataques a Denise e a Barbara. A polícia não tinha provas o suficiente para acusá-lo pelos outros crimes. Na verdade, eles nem suspeitaram dele na morte da Caitlin Greening, pois ele nunca fez um telefonema chorando, o que era de praxe dele. Enquanto estava na prisão, ele foi diagnosticado com câncer de pele e a partir desse momento, sabendo que estava perto da morte, tendo apenas 1 ano de vida, ele confessou os outros crimes. Stephanie adquiriu o apelido de o assassino da voz chorosa pelas ligações muito emocionadas que ele fazia à polícia depois de cometer os seus crimes violentos. Ele telefonou para emissoras de notícias e também para a polícia para dar as suas confissões chorosas. You find me, I just stabbed somebody with an ice pick. I can't stop myself. I keep killing somebody. A Caroline Louie, uma repórter local que acompanhou todo esse caso do Stephanie, ela disse que a polícia tinha problemas para determinar o sexo do assassino com base nas ligações telefônicas que recebiam. Stephanie fez vários telefonemas para a polícia enquanto ele ainda estava em liberdade. Ele freneticamente afirmou que não estava no controle de si mesmo. Ele também implorou as autoridades para detê-lo. Embora seja raro um assassino chamar a polícia depois de cometer o crime, não é algo inédito. Quando eles entram em contato com as autoridades, no entanto, a maioria dos assassinos fazem isso para aumentar o seu ego,
poucos já confessaram à polícia. O motivo de Stephanie para entrar em contato com a polícia é desconhecido. O assassino nunca se entregou, sugerindo que não estava realmente interessado em permitir que a polícia o impedisse de cometer mais assassinatos. A Caroline Louie, a repórter, ela cobriu a onda dos assassinatos e ela também entrevistou Stephanie na prisão. A Louie disse que teve o cuidado de não usar a cor vermelha durante a entrevista, porque todas as vítimas de Stephanie estavam usando vermelho no momento de seus ataques. Louie também disse que Stephanie parecia uma pessoa comum e ela relatou o seguinte: assassinos em série e estupradores podem parecer tão comuns. Você acha que eles se parecerão com bandidos do CSI, mas você nunca sabe quem você irá enfrentar. Paul Michael Stephanie morreu no dia 12 de junho de 1998, com 53 anos, na cidade de Oak Park Heights, em Minnesota, vítima de câncer de pele. Então, esse foi mais um caso sobre serial killers, na verdade um serial diferenciado dos outros, que eu achei um caso bem interessante para trazer aqui para vocês no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal do Irmão Bem, e até o próximo.